Oi pessoal, meu nome é Júlia Gomes aqui da CPA. Esse é mais um vídeo onde a gente vem falar sobre a reforma tributária e nesse vídeo de hoje a gente vai falar um pouco sobre as diferenças da PEC 110 e da PEC 45. Bom, os dois principais projetos da reforma que estão em tramitação no Congresso, a PEC 45 está na Câmara e a PEC 110 no Senado, pretendem instituir o Imposto sobre Bens e Serviços, que é o famoso IBS. Então, nesse vídeo, a gente vai falar 4 diferenças sobre os dois projetos que estão em mais destaque aí. Muito bem, sempre é bom registrar que o IBS, Imposto sobre Bens e Serviços, já falamos isso muito, é o nome que foi dado para quem elaborou esses projetos aqui no Brasil, Imposto sobre Bens e Serviços, IBS. Na realidade, ele nada mais é do que uma versão da espécie IVA, que é o Imposto sobre o Valor Agregado, que é empregado em mais de 160 países do mundo. Muito bem, nós levantamos 4 diferenças entre a PEC 45, que está na Câmara, e a PEC 110, que está no Senado. Bom, na nossa opinião, são as duas propostas de emenda constitucional que têm mais possibilidade de ser aprovado, né? Embora nós temos um play importante aí, que é o governo, que está ameaçando de mandar lá um projeto, mas isso já vem enrolando mais de mês e até agora nada, né? Espero que logo, logo nós tenhamos esse projeto para fechar. Mas, de qualquer forma, a Câmara está fazendo o seu trabalho e o Senado está fazendo o seu trabalho, né? E, num determinado momento, é importante lembrar que essas duas vão ter que se juntar. Não há outro jeito, né? Nós não temos como o Congresso Nacional aprovar duas PECs sobre o mesmo assunto, né? Nós temos que juntar as duas. Quando isso vai acontecer, nós estamos aguardando. Muito bem, então vejamos as 4 diferenças entre a PEC 45 e a PEC 110, começando pelos tributos que deverão ser substituídos para a criação do IBS. Bom, pessoal, antes de começar, gostaria de lembrar que a PEC 110 é muito mais ampla que a PEC 45 e o primeiro ponto é uma grande prova disso, que são os tributos que serão extintos. Bom, na PEC 45 nós temos 5 tributos, que são o IPI, PIS, COFINS, ICMS e ISS. Já na PEC 110 nós temos 9 tributos, que é o IPI, PIS, PASEP, COFINS, ICMS, ISS, IOF, Salário Educação e CID Combustíveis. Muito bem, tem algumas divulgações a respeito dessa PEC 110 que fala que são 9 e inclui nesse daí a CSLL, que é a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido. Na realidade, a CSLL nada mais é do que um imposto. Talvez o objetivo da PEC será juntar a CSL no IRPJ, né? Então, seria isso. Mas, de qualquer forma, pode ser que, de repente, surja a juntada da CSLL no IRPJ. Bom, então, PEC 45 são 5, PEC 110 são 9. Bom, o segundo ponto é a autonomia. A PEC 45 tem autonomia dos entes federativos, podendo alterar as alíquotas do IBS. Já na PEC 110, não tem previsão de alteração das alíquotas pelos entes federativos. Muito bem, nos dois projetos dizem que as alíquotas são únicas no país todo, né? Tanto na 45 quanto na 110. Só que essa expressão, as alíquotas são uniformes no país, única tal, na 110 não há nenhuma notícia de que alguém pode alterar, só menos que isso volte para o Congresso Nacional. Já na PEC 45, existe uma passagem lá que diz que os estados e municípios poderão alterar a alíquota do IBS em determinadas situações. Tem até um exemplo que o sujeito dá, não, de repente a prefeitura precisa fazer um viaduto e ela pode acrescer um percentual no IBS da região para arrecadar. É um assunto não muito explicado até agora, né? Mas de qualquer forma está lá. E por isso isso mexe na autonomia dos entes tributantes. Muito bem, vamos para outro ponto importante. O terceiro ponto é a transição. Bom, a PEC 45, a transição, são 10 anos para o contribuinte e 50 anos para a distribuição federativa.
Já na PEC 110, são 5 anos para os contribuintes e 15 anos para a distribuição federativa. Muito bem, vamos entender a seguinte questão. Nós temos um sistema tributário caótico, complicado, complexo, com tanto tempo funcionando mal e cada vez mais mal, que é uma confusão total, um número enorme de legislação e tudo. Ora, se num determinado momento a gente vai começar uma situação totalmente nova, é evidente que não pode ser feito da noite para o dia. Você não pode falar, não, a partir de 1º de janeiro do ano 2020 tem um sistema tributário nacional. Não dá para ir até 31 de dezembro de um jeito e no dia 1º de janeiro de 2020 totalmente dele, né? Então, isso indica que será necessária uma transição. Um período que você está vindo, de repente começa a baixar e começa a surgir outro. Isso que está sendo chamado da transição, né? Alguns especialistas chamam do efeito gangorra, né? Que ele vem, de repente abaixa, e do outro lado vai subindo. Enfim, tem que haver uma transição. Na PEC 45 são 10 anos após a apresentação, né, cara? Quer dizer, ele tem que ser aprovado, tem que ser publicado, e daí é que vai começar a contagem do prazo de 10 anos para os contribuintes. E eu espero, sinceramente, que eu estou aqui para ver esse fim. Agora, 50 anos para a distribuição federativa, com certeza eu não vou estar aqui, talvez só a Júlia naquela época. Então, 10 anos para o contribuinte, né, para a gente ir se adaptando, a lei e tal, e depois 50 anos para distribuir a receita, né? Arrecada e depois faz uma distribuição federativa para haver acordo contra a distribuição, haverá 50 anos. Muito bem, e finalmente uma grande diferença aí que é bom lembrar. Bom, o último ponto é a incidência. A PEC 45 tem uma base ampla de bens intangíveis, cessão e licenciamento de direitos e locação de bens. A PEC 110 tem uma base ampla de bens intangíveis, cessão e licenciamento de direitos, locação de bens, mas com isenção de alimentos, medicamentos, transporte público, bens do imobilizado, saneamento básico e educação em geral. Exatamente. Então, vejam, no campo da incidência é interessante, porque os dois projetos, ao propor uma modificação lá na Constituição, fala, PEC 45, o nosso imposto aqui, o IBS, tem uma base ampla de bens intangíveis, cessão, licenciamento de direito e locação de bens. Diz o autor lá, o Bernardo Api, que isso inclusive vai pegar essas economias digitais, Netflix, Google e assim por diante, Instagram, por aí, né? Facebook e tal. Isso está na 45. Agora, na 110, também está. Base ampla de bens, intangíveis, cessão, licenciamento, locação de bens, que é para tributar tudo que tiver vai ser tributado pelo IBS, né? Tanto numa versão como na outra. Acontece que a PEC 110 ela tem uma novidade aí, que existem algumas isenções para alimentos, medicamentos, transporte público, bem do imobilizado, saneamento e educação geral. O Hawley, né, que é o ex-deputado federal autor, ele diz que, não, para esses bens e serviços, nós temos que conceder já uma isenção, porque vai atingir a camada mais pobre da população, né? E aí não faz sentido cobrar imposto dessas pessoas que não têm condição de pagar. Esta filosofia não é a que está na PEC 45. O API fala diferente. Olha, vamos cobrar imposto de todo mundo, não tem isenção, não tem nada, que é para não complicar. Tudo paga. Só que daí nós vamos devolver o dinheiro para o pobre, né? Através do CPF, da cesta básica ou do Bolsa Família, vamos identificar o mais pobre e vamos devolver para ele o dinheiro que ele pagou quando comprou medicamento, quando ele usou o transporte público, quando comprou alimentos e assim por diante. Então, são duas filosofias completamente diferentes. A primeira cobra tudo e devolve, PEC 45. A segunda não cobra tudo. Quando chegar na baixa renda não cobra, tem isenção, né?
A melhor argumentação, não sei se é a melhor argumentação do API é que se você considera isenção para alimentos, por exemplo, o pobre come arroz, feijão, etc., né? Mas o rico também. E o pior, o pobre come arroz, feijão, etc., mas o rico come mais arroz e feijão, etc., né? Então, essa isenção, ao invés de privilegiar a camada mais pobre, vai privilegiar quem? A camada mais rica, que mais consome serviços, etc., e arroz, feijão, salada e assim por dentro. Bom, são duas filosofias, resta saber quem que vai ganhar essa batalha. Muito bem, Júlia. Então, essas são as 4 diferenças e a gente continua pesquisando para verificar outras diferenças nas duas versões. Isso aí, pessoal. Bom, antes de finalizar esse vídeo, gostaria de lembrar para vocês, o site da CPA é netcpa.com.br. Você encontra a gente nas outras redes sociais pelo @netcpa. Não esquece de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações. Muito obrigada e até a próxima. Muito bem, no próximo vídeo a gente vai verificar quais são as diferenças do imposto seletivo que está na PEC 45 e o seletivo que está na PEC 110. Até o próximo vídeo, muito obrigado.